Olá, aqui é o professor Samuel Vilela e nesta aula nós vamos verificar como deixar uma equação de segundo grau na forma geral. Por que disso? Porque alguns alunos, algumas pessoas quando vai estudar, têm dificuldade de deixar na forma geral, porque é uma condição para resolver a equação de segundo grau pelo método de Bhaskara. Então, basicamente, são manipulações algébricas que nós vamos fazer nesse vídeo aqui, até chegar na forma geral. Qual que é a forma geral? Ax² mais bx mais c igual a zero. Então, tem que deixar zerado ali para que nós possamos resolver uma equação de segundo grau. E caso você não saiba resolver uma equação de segundo grau, dá uma olhada aqui, procure algum canto aqui no vídeo que vai ter um link para uma videoaula de como resolver a equação de segundo grau pelo método de Bhaskara, pela forma geral. Então procura aqui em algum lugar do vídeo, em cima ou embaixo, vai ter algum canto aí, um link, para que você vai acessar e aprender a resolver a equação de segundo grau pelo método de Bhaskara. Mas essa aula aqui é importante para você saber ajeitar essa equação, tá? Ok? Então vamos lá. Nós temos aqui dois exemplos para resolver, para deixar na forma geral. Vamos resolver o exemplo 1, fazer algumas manipulações, e depois exemplo 2, algumas outras manipulações para chegar nesse resultado, ok? Ah, mas já esquecendo, caso você esteja assistindo até esse momento no vídeo, é porque você provavelmente está gostando. Então deixe seu like aí no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, para que você receba sempre aí as notificações quando nós postarmos outros vídeos aí sobre resoluções de conteúdos da matemática, tá? E ative o sininho também, porque é assim que você vai receber todas as nossas notificações. Agora vamos lá, mão na massa. Então, aqui eu tenho uma equação. Ah, mas como que eu sei que é uma equação? Para ser uma equação, você tem que ter uma igualdade, ter valores nos dois lados e ter uma variável, que seria um valor desconhecido, que faz o lado esquerdo ser equivalente ao lado direito matematicamente. Então, aqui nós temos isso. Igualdade, valor nos dois lados e variável. E parece aqui que é uma equação de segundo grau. Nunca tenha certeza se não tiver na forma geral, tá? Então, parece. Então, vamos ajeitar e tentar deixar zerado o lado direito. Então, o que eu vou fazer? Duas equações para que nós possamos manipular e ajeitar na forma geral para poder verificar se é uma equação de segundo grau ou não, tá? E como eu disse, somente na forma geral que é possível verificar se é ou não é. Por que disso? Porque às vezes depois que você manipular pode-se anular a parte que tem o x² e ela se tornar uma equação de primeiro grau, ou poderia se tornar outro tipo de equação aí, de outro grau ou outro tipo, né? Ah, mas como que eu sei que é uma equação ou não? Então, a primeira coisa, você tem que saber identificar se é uma equação ou não que nós estamos trabalhando. Tem três coisas que você tem que verificar. Para ser uma equação, só pode ter uma única igualdade e ter valor nos dois lados e ter uma variável para que se seja possível calcular e determinar o valor dessa variável. Então, são três elementos básicos para você verificar com a equação. Igualdade, variável e valor nos dois lados da igualdade. Veja que a forma geral tem valor à esquerda e tem o zero à direita. Quando não tiver nada, vai ter zero pelo menos. E é isso que nós queremos chegar, né? Então, como que funciona aqui? Vamos fazer aqui as trocas de lado, manipulações básicas aí, como utilizamos como resolve a equação de primeiro grau, por exemplo. Porque aqui, ou em toda a matemática, existe a regra do jogo. Se você souber a regra do jogo, funciona para tudo, tá? Ou para todos os tipos de equações, nos casos de equação. Então, aqui, ó, eu tenho 5x² menos 3, igual a 10x² menos 6x. O que nós vamos ter que fazer? Como não tem nada para resolver que não tem termos semelhantes, e como não tem nada para resolver que não tem termos semelhantes, o que é termo semelhante? Aquele valor que possui a mesma letra com o mesmo expoente. Tá vendo que aqui é x² e aqui é x, não posso juntar eles. E aqui x² e um número real também não posso juntar. Então, não tem o que fazer. Quando não tiver o que fazer em um dos dois lados, você vai trocar de lado e tentar trazer tudo para o mesmo lado. Vamos tentar trazer tudo para a esquerda, tá? Porque eu quero anular, deixar zero à direita, tá? Geralmente fazemos assim, ah, mas se eu quiser deixar o zero à esquerda, aí você passa tudo para a direita. Mesma coisa, tá? Funciona do mesmo jeito. Então,
Quando eu não faço nada com os valores, eu copio. Então, vou copiar o 5x², que eu não estou resolvendo, menos 3, copiei. Agora, eu vou trazer esses elementos aplicando operação inversa, tá? Então, lembre, esse valor aqui é positivo, ele está associado a uma adição. Então, ele vai passar subtraindo 10x². Aqui é menos 6x, então está subtraindo 6x. Então, eu vou trocar de lado somando 6x. Não tem mais nada aqui, então não vou deixar vazio, eu deixo 0. 0 representa que não tem valores ali, tá? Então, pelo menos isso tem que estar. Porque lembra, para essa equação tem que ter igualdade de valor dos dois lados. 0 é um valor, então deixa lá. Agora, o que eu faço? Vou juntar os termos semelhantes. Então, vamos ver, termo semelhante tem que ter a mesma letra e mesmo expoente. Então, vou grifar aqui, ó, de vermelho, ó. Esse é semelhante com este. Ok? Por quê? Porque é uma quantidade de x² com outra quantidade de x². Então, eu vou fazer uma adição de números inteiros. Então, aqui eu tenho 5 positivo e vou tirar 10. 5 tira 10, vai ficar menos 5x², porque é a quantidade de x², tá? Feito isso, vou para o próximo valor. Então, eu vou pegar esse 6x aqui, tá sozinho, não tem termo semelhante, então eu copio aqui mais 6x. E depois, não tem nenhum outro número para juntar com menos 3, copio aqui. Ah, mas poderia ser outra ordem? Pode ser a ordem que você quiser, tá? Desde que você junte todos os termos semelhantes e iguale a 0. Ok, igualei a 0. Perceba que o termo de x², a variável com maior expoente é 2. Então, se o maior expoente é 2, numa equação com todos os expoentes inteiros, aí é uma equação de segundo grau. E na forma geral. Então, como que eu vou identificar o A, o B e o C? O A é o valor, a quantidade de x², o B é a quantidade de x e o C é o termo independente. Então, quantos x² tem? Então, é só o número, tá, pessoal? Só o número. Então, A vai ser igual a menos 5. E o B? O B vai ser a quantidade de x. Então, B vai ser mais 6. E o C vai ser o termo ali independente da variável, menos 3. Isso aqui já estou mostrando como identificar o A, B e o C, depois que estiver na forma geral, para que você possa resolver depois por algum método essa equação. No caso, o método básico, eu já falei que tinha alguns minutos aí atrás, em algum lugar da tela, um link para você ver como que eu continuo fazendo essa conta aqui para resolver essa equação. Aqui no momento nós estamos se atentando a como manipular para que eu chegue na forma geral, porque nem sempre o exercício te apresenta assim, e aí vai fazer o quê? Vai fazer exatamente o que eu mostrei aqui no exemplo 1. Ah, mas pode ter outras situações? Pode ter inúmeras situações, tá? Então, estou mostrando aqui apenas duas para te dar uma ideia do que fazer quando você vê alguma coisa assim, tá? Aqui era tudo bem, não tinha o que fazer, resolver, troquei de lado, beleza. Já aqui não, temos alguma coisa para resolver antes de trocar de lado. E eu tenho aqui o quê? Uma soma elevada ao quadrado, x mais 1 elevado ao quadrado. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar, o que é elevar ao quadrado? Elevar ao quadrado é uma potenciação, é multiplicar o número por ele mesmo. Então, vamos representar dessa seguinte maneira. Se o número que eu estou levando ao quadrado é essa soma, e é ele vezes ele mesmo elevar ao quadrado, eu vou na outra linha abrir essa potência. Isso nos ajuda a visualizar o que nós vamos fazer. Então, x mais 1 vezes x mais 1. Porque coisas iguais multiplicando é a mesma coisa que elevar ao quadrado. Ah, e o menos 5? Copio. E o 2x? Copio. Igual eu sempre falo que se você não resolver alguma coisa, pelo menos copie. Que nada some assim, do nada na matemática, tá? Ou você resolve e vira uma coisa só, ou você copia e mantém lá. Ah, mas agora o que eu faço? Agora temos que lembrar uma propriedade de multiplicação, que é uma propriedade de distributiva. Então, eu vou pegar esses termos dessa soma e distribuir multiplicando para os termos da outra soma. Então, tem dois termos aqui, então vou ter um total de 4 termos. E quando eu multiplico, vai sumir o parênteses, que não vai ter necessidade, e não vai ter mais multiplicação, tá? Cuidado, o pessoal costuma multiplicar aqui e eu colocar vezes no meio do caminho, não. O sinal que eu vou colocar vai ser o sinal da multiplicação. Lembre-se sempre, regra de sinal antes de fazer contas. Então, vamos lá. X vezes x, os dois termos são positivos, então eu vou registrar aqui que vai dar positivo. Só que
X vezes X, eu não sei quem que é X. E aí faço o que, professor? Então vamos reescrever de uma maneira diferente. Uma maneira que nós costumamos reescrever coisas iguais multiplicando é em forma de potência. E aplicando regra de potência. Então eu vou manter o X, que vai ser minha base. Como ele tem nada aqui de como expoente, aqui também não, é a mesma coisa que 1. E aí regra de potência, multiplicação de bases iguais, soma o expoente. Então o 1 do expoente daqui com o 1 do expoente daqui vai ser 2. Então por isso que x vezes x é x ao quadrado. Agora eu vou fazer x vezes 1. 1 em uma letra eu não consigo multiplicar, então eu vou só posicionar e marcar o sinal. Vai dar positivo 1x. Mesma coisa aqui, vai dar positivo 1 vezes o 1 que tem aqui na frente do x, dá 1x. E o último aqui, 1 vezes 1 dá mais 1. Ok? Olha lá o menos 5, o que eu vou fazer? Fiz nada, copio. Do outro lado, também fiz nada, copio. Agora aqui já dá para fazer alguma coisa, juntar termos semelhantes. Termos semelhantes tem que ter a mesma letra, mesmo expoente. Então, este é semelhante com este e o 1 é semelhante com menos 5. Então, x quadrado fazer alguma coisa? Não. Então, copio. Então, aqui 1 mais 1 vai dar 2. 2 de quem? Do x. Aqui mais 1 menos 5, menos 4. E, portanto, isso é igual a 2x. Essa dica é fundamental, tá? Resolve tudo que tiver que fazer num lado antes de trocar de lado. E resolve tudo que tem que fazer no outro antes de trocar de lado. Ah, mas posso trocar de lado antes? Pode. Seguindo a regra do jogo, você pode fazer o que você quiser dentro das regras da matemática. Mas um caminho mais interessante é resolver tudo de um lado, resolver tudo no outro. E por final, quando tiver mais nada que fazer, trocamos de lado. Então vamos fazer assim, ó. X quadrado mais 2x menos 4, copiei todos os elementos. Aqui é positivo, então é uma adição, passa subtraindo. Isso aqui é igual a 0. Agora vamos ver se tem termos semelhantes. Temos aqui termos semelhantes os valores de x. Então aqui e aqui. Então juntando os termos semelhantes, mas sempre a leitura é da esquerda para a direita. Então vai ficar x quadrado primeiro. 2 menos 2. Opa! Isso aqui vai dar 0. Zerou? Não preciso marcar, tá? Então, fica x quadrado menos 4, igual a 0. Ah, mas a forma geral tem 3 termos e aqui só tem 2? Tem 2, por quê? Porque aqui o valor com x zerou, mas só não estou marcando. Mas se eu quiser marcar 0, x também posso marcar. Então, poderia reescrever da seguinte maneira. Não é necessário, mas só para você visualizar. Aqui x quadrado tem... Eu tenho a quantidade 0 de x e aqui a quantidade numérica aqui, menos 4. Para que eu possa entender como identificar o A, o B ou o C. Ah, então como que vai ficar o A, o B ou o C aqui? O A vai ser 1. Por quê? Porque eu estou falando da quantidade x quadrado. Quando não tem nada aqui na frente é um positivo. Então, é esse 1 que eu estou marcando, tá? O B agora ficou mais claro, porque aqui eu não estava visualizando... Mas eu não tenho nada do x, então 0x. Então, B é quantidade de x, então é 0. E aqui, portanto, C é menos 4. Ok? Então, aqui, concluímos aqui a nossa aula de como manipular uma expressão aqui, uma equação, no caso, para chegar na forma geral da equação de segundo grau. Isso serve para qualquer tipo de equação que você precisar manipular, trocar de lado, resolver e igualar a 0. A manipulação é a regra do jogo, trocar de lado, aplicar operações inversas, isso para qualquer equação, tá? E aí finalizamos nossa aula. Se você gostou, já falei, hein? Mas eu peço novamente que deixe seu like, curta. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. E se você tiver alguma sugestão ou alguma coisa que não entendeu, ah, mas eu gostaria que resolvesse algum tipo de exercício, deixa no seu comentário aí, neste vídeo, e aí, assim que possível, eu vou gravando os vídeos baseado nas sugestões do pessoal aí do canal, tá? Então não esqueça aí, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, coloca aqui nos comentários logo abaixo. Valeu, até a próxima!